Prepare-se nesse momento para que Deus possa continuar visitando você. Amém? Amém? Eu costumo dizer e quero repetir isso aqui várias vezes: nós precisamos nos comportar como uma esponja seca. Amém? Diga esponja seca. Por quê? Porque a esponja, se ela estiver encharcada, ela já não absorve mais nada. E às vezes a gente vem para cá como uma esponja encharcada, com tantos sentimentos, com tantas coisas dentro de nós que acabam impedindo que quando Deus derrame, a gente absorva. É ou não é? Acontece ou não acontece? Né? É um problema, uma preocupação. Em matéria de preocupação, nós somos campeões de trazer preocupação junto com a gente. Nesse momento eu quero pedir a você que tente ao máximo espremer esta esponja, que é o seu coração, que é a sua mente, para que você possa se esvaziar, de maneira que Deus, Ele possa te visitar nesse momento. Você crê? Você recebe assim? Amém? Então você tem que pedir: Deus, aperta aqui, ó, deixa sequinho, sequinho, para que quando o Senhor derramar, olha, a coisa flua. Estamos falando sobre crescimento. Esta é a série do mês de janeiro. É sobre o quê? Opa, só esse lado de cá, será que ninguém aqui? É sobre o que nós estamos falando? Crescimento, crescimento. E no domingo passado eu deixei uma frase, uma chave muito importante para nós, né? Deus nos trouxe esta visão de que crescer não é o que? Opção, é uma obrigação. Crescer não é opção. Você pode ter muita coisa como opção, mas crescer é obrigação. Faz parte da natureza de Deus em nós, daquilo que Deus nos criou para ser e fazer. Então precisamos crescer e nos desenvolver em todas as áreas da nossa vida. Agora veja um detalhe interessante: se você tiver apenas um lado do seu corpo se desenvolvendo, você vai se tornar uma anomalia. Imagine se uma perna sua crescesse mais do que a outra, você não teria o equilíbrio correto para andar, sim ou não? O andar ficaria meio tropo, meio complicado. Então nós precisamos compreender que o crescimento ele precisa acontecer em todas as áreas da nossa vida. Diga comigo: em todas as áreas da nossa vida. Estou vendo que a máscara hoje está tomando aí o fôlego de vocês, então eu quero que soltem mais a voz. Eu quero ouvir vocês de uma força tal que me abale aqui na frente. Eu quero estremecer aqui com a voz de vocês, amém? Na semana passada o subtema desta série foi justamente: diga não ao fracasso. Hoje o subtema desta série, crescimento, é: o poço não é o fim. Diga comigo: o poço não é o fim. Diga mais forte agora: o poço não é o fim. Ó, gente, saiu muito mais bonito agora, hein? Estou gostando. Diga para quem está perto de você: o poço não é o fim. O poço não é o fim. Alguém já usou a expressão aqui: eu estou chegando, eu já cheguei no fundo do poço? Alguém já usou? Não tem vergonha não. Isso, muito bem, vamos admitir. Porque a gente pensa que o negócio foi tão ruim, está tão no extremo, que a gente acha que dali não dá para ir mais fundo, não dá para ir mais baixo. Não é verdade? Chegamos no fundo do poço, mas o poço não é o fim. Pare e pense nisso junto comigo agora. Quantas vezes você imagina ter chegado no fundo do poço e na verdade você não chegou? Porque o poço pode ser apenas o primeiro degrau para o seu crescimento. Aí você diz assim: como? Se eu pensei que estivesse lá embaixo, já não tivesse mais solução, mais jeito, mais meios de mudar, e de repente você está dizendo que esse é apenas um degrau para o meu crescimento? Muito bem, então vamos ver isso aí na Bíblia. Abra em Gênesis, por favor. Gênesis 37, eu vou ler apenas o versículo 23. Gênesis 37, versículo 23. Graças a Deus. Quem encontrou, diga vida.
Quem não encontrou, diga misericórdia. Ninguém que não encontrou não quer falar misericórdia, né, gente? E quem não tem Bíblia aí, pega a carona aqui. Mas vamos colocar uma Bíblia no celular, hein? Eu vou mandar link para todo mundo novamente, para vocês colocarem aí uma versão boa, gratuita, que tem várias Bíblias aí para você estudar. Ótimo. Então vamos ver o que diz o texto. Gênesis 37, versículo 23 diz assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. José foi jogado no fundo do poço, e o poço estava seco. Que história! Aqui nós estamos vendo um homem que nesse tempo da sua vida era apenas um adolescente de 17 anos. Diga, José tinha 17 anos quando foi para o fundo do poço. Quem já esteve no fundo do poço aí, você lembra com quantos anos? Talvez agora seja o seu momento. Então José, aos 17 anos, acabou vivendo uma situação em que os irmãos dele não conseguiram mais conviver com ele, e tramaram contra ele, e diversas ideias surgiram. Um dizia, mata ele. Outro dizia, não, vamos dar um jeito para ele sumir e não voltar mais. E aí a ideia que ficou foi, vamos jogar ele no fundo desse poço e ver o que vai dar. E jogaram José, porque eles estavam com diversos sentimentos contra José. Se eu pudesse dizer a você nesse momento, com base no que os irmãos de José fizeram contra ele, eu poderia dizer que o que levou José para o fundo do poço foi o ciúme que os irmãos tinham dele, foi o ódio que eles nutriram contra José. E não para por aí, foi a traição, porque eles se juntaram contra apenas um. Foi uma covardia, nós vamos dizer, foram 11 contra 1. Aparentemente estes foram os motivos, mas se eu disser para você que nem a inveja, nem a traição e nem o ódio levaram José para o fundo do poço, aí você vai perguntar assim, mas quem foi? Foi Deus. Mas como Deus leva alguém para o fundo do poço? Pergunta para quem está perto de você, como Deus leva alguém para o fundo do poço, gente? Que Deus é esse? Pastor, não quero mais esse Deus não. Gente, eu estou tentando sair do fundo do poço, você está dizendo que foi Deus que me levou para o fundo do poço? Vamos entender, nem sempre. Tem gente que vai parar no fundo do poço porque arruma caminhos, arruma meios de chegar lá. Mas se você olha para a sua vida e diz, eu não fiz nada para chegar lá, eu estava fazendo tudo direitinho, fui parar no fundo do poço, minha vida afundou, as coisas começaram a dar errado. Entenda que Deus tem propósitos para nos fazer crescer. Deus tem meios que nós não compreendemos. Veja que José, apenas um adolescente, ele foi parar no fundo do poço porque ele era o preferido do pai, Jacó, a quem o Senhor passou a chamar de Israel. Ele era o filho da velhice do seu pai, então ele acabou sendo o preferido da casa, o caçula. E para piorar o ciúme que já existia, aquela tensão dos irmãos, José teve um sonho. Ele inocentemente reuniu todos os irmãos, o pai, a mãe, toda a família, e disse, olha, eu tive um sonho. E todo mundo quis ouvir, que sonho foi esse, José? Já vem você de novo, meu filho. E José disse, no sonho
eu estava por cima de todos, eu estava acima de todos. Essa era a interpretação do sonho. Resumindo a história, José agravou mais a situação dele, porque ele contou que o que ele sonhou era que ele estava acima de todos da família, até do pai e da mãe. Aí o negócio ficou esquentado para o lado dele. Os irmãos não aguentaram mais. Mas quando jogaram José no fundo do poço, começou a história de José. Entenda uma coisa: a adversidade, os desafios são degraus para o nosso crescimento. Amém? Você entende isso? Recebe aí. Diga comigo: desafios são degraus para o meu crescimento. Repete de novo e diga: desafios são degraus para o meu crescimento. Não, fala mais forte agora. Desafios são degraus para o meu crescimento. Eu não estou falando que é fácil aceitar isso não, gente. Mas nós precisamos ver até que ponto nós confiamos no Senhor. José, ele estava tão convicto de que Deus tinha um projeto, um plano na vida dele, de que ninguém iria impedir, que ele deixou a coisa acontecer. E os irmãos dele tiraram ele do fundo do poço e venderam ele como escravo. Vá-te embora daqui agora, você vai ser escravo longe de nós. Simularam a morte dele, matando um animal, jogando sangue na túnica dele, levou para o pai e disse: olha aqui, ó, o teu filho querido, queridinho do papai, foi comido. O bicho comeu ele lá e ó, só sobrou a túnica, era essa mesmo. E Jacó chorou, e eles nem aí. José entrou para o Egito como um escravo, e ele foi vendido de imediato para a casa de um homem chamado Potifar. Diga: Potifar. Não pensa que chegou lá, o negócio deu bom para o lado dele, não. Mas sabe o que me chama a atenção? É que José não parou de crescer, de se desenvolver, enquanto ele estava vivendo os seus dias de adversidade. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você guardar na sua cabeça: a adversidade não pode nos fazer parar de crescer. Vou repetir: a adversidade não pode nos fazer parar de crescer. Não use o dia mau, as dificuldades que você tem atravessado, para justificar o fato de você ter parado. Ah, não dá mais, eu não suporto, eu não aguento mais, não tenho condições de seguir, não é o meu fim, basta. É assim que nós muitas vezes temos nos comportado, e acabamos dizendo para Deus: o Senhor é um incompetente, o Senhor está fazendo uma coisa que não encaixa, que não dá certo. Mas Deus sabe o que faz. Olha para mim, preste atenção, lute aí para permanecer comigo até o fim. Deus, Ele sabe o que Ele faz, e a palavra do Senhor diz que Deus jamais, diga comigo, jamais, diga mais forte, jamais nos permitirá passar por algo maior do que nós possamos suportar. Amém? Isso significa: está doendo agora, é porque você aguenta. Diga para quem está do teu lado: se está doendo agora, é porque você aguenta. Que palavra de consolo, né? Que palavra de consolo. Se está doendo, é porque você aguenta. Porque quando não aguentar mais, Deus vai fazer parar. Mas pastor, esse negócio não está muito bom não. Deus leva a gente para o fundo do poço, Deus permite doer, porque eu posso suportar. Mas veja que em meio a tudo isso existe o crescimento. Amém? Então, a primeira questão é: não pare de crescer em meio à adversidade. Olha para quem está do seu lado direito, esquerdo, olha quem está atrás de você. Eu quero ver aqui, quero ouvir também. Eu quero ouvir você dizendo assim: não pare de crescer em meio à adversidade. Olha aí, vamos espalhar essa informação. Não pare de crescer em meio à adversidade. Não pare de crescer em meio à adversidade. Está doendo? Siga em frente.
está apertado o negócio, está na luta, vamos fazer alguma coisa a mais do que nós temos feito. Agora, parar e ficar lamentando, chorumelando para um lado, reclamando para o outro, não vai mudar nada. Você viu alguma coisa mudar na sua vida porque você ficou chorando e reclamando? Alguém já teve alguma mudança? Eu nunca vi alguém dizer: olha, mudou, a minha situação melhorou, eu reclamei tanto, eu murmurei tanto, eu chorei tanto, eu fiquei me debatendo, me esperneando tanto, que o problema foi embora, a coisa mudou para melhor. Eu nunca presenciei alguém que viveu isto, fez desta maneira e resolveu as coisas, e melhorou, e cresceu. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo chorando, gemendo, nós não podemos parar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que faz parte da tua vida, da minha vida, daqueles pequeninos que estão aqui. O crescimento dói, e ninguém sabe disso, ninguém presta atenção nisso. Mas crescer dói, é doloroso literalmente, no sentido mesmo do desenvolvimento físico. Você já viu que as crianças, às vezes, quando elas se contorcem e tal, estala tudo que elas estão espichando? Eu tenho prova disso dentro da minha casa, gente. Não posso falar, mas eu vou dizer: estica, cresce e dói e estala. Olha, o crescimento, ele é doloroso. É que nós não paramos para dar conta disso. Crescer dói. E sabe por quê? Porque isso nos amadurece, isso nos leva ao desenvolvimento. E o que eu fico triste é que tem gente escapando de amadurecer porque não quer sentir dor. Ah, não, tem que ser com anestesia. Gente, eu aprendi que nós precisamos explorar alguns limites, deixando de lado o medo e enfrentando os desafios. Por 2 vezes eu fiz endoscopia. Nas 2 eu disse: não me apaguem, eu quero acompanhar todo o processo. Na segunda eu tive que debater com a médica, e ela disse: meu filho, eu nunca fiz aqui em ninguém, mas você está dizendo que você aguenta agora, se no meio do caminho você me atrapalhar, eu apago você aqui. Eu falei: beleza, agora vira esse monitor que eu quero acompanhar o que está acontecendo aqui. Ela disse: tem probleminha, não tem não. E olha, no final ela disse: olha, parabéns, porque você, em meio até mesmo aos que foram anestesiados, foi o meu melhor paciente até o dia de hoje. Eu fiz 2 cirurgias no joelho. Nas 2 eu disse: só anestesia da cintura para baixo, que eu quero acompanhar o que você está fazendo aí. E vira esse monitor para cá que eu quero ver o que você está fazendo. O camarada me contou cada história, e na hora que ele abriu, eu falei: você está fazendo churrasco aí embaixo, meu? Porque a fumaça subiu. Ele disse: não, agora estou tendo que cortar aqui com bisturi, porque agora não dá para você ver em vídeo aí. Ele foi me explicando, terminou a cirurgia. Eu digo o seguinte, queridos: isso aí é loucura, masoquismo? Não. Cada um tem um jeito de ser, cada um é uma pessoa. Mas o que eu quero mostrar a você é que nós precisamos enfrentar os nossos desafios. E se eu parar, queridos, eu deixarei de avançar. Cada um tem uma natureza, Deus conhece o limite de cada um, Deus conhece a capacidade de cada um, mas isso não nos impedirá de enfrentar os desafios, porque eles serão necessários. Então não fique justificando: ah, eu vou parar, eu não vou fazer, eu não vou, porque Deus tem algo muito maior e melhor para você. Agora depende de você receber. Toma posse aí. Sabe o que aconteceu com José, escravo, na casa de Potifar? Ele prosperou. Ele era escravo, não tinha liberdade para ir e vir, mas Deus, a Bíblia diz, Deus estava com José. Amém? Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que Deus não nos abandona em meio aos desafios. Levanta a mão direita e diga: Deus não vai me abandonar no meio do desafio, e nem antes e nem depois.
Aí você pode dizer assim: pastor, mas Deus já me abandonou. Olha, o fato de Deus se calar, de Deus ficar em silêncio, não significa que Ele não está com a gente. Quantos conhecem aquele poema, né, já de décadas, chamado Pegadas na Areia? Quem conhece? Poucos? Meu Deus, não acredito. É um poema muito importante que mostra, né, de uma forma bem ilustrada, que nos momentos mais difíceis, Deus nos leva nos braços. Eu vou contar rapidamente, tá? Um resumo só para você entender. Um homem, ele estava falando com Deus, e Deus mostrou a ele a caminhada, a trajetória deste homem, apenas mostrando as pegadas que estavam sendo marcadas na areia. E ele via dois pares de pegadas, duas pessoas caminhando juntas, e Deus estava mostrando para ele o dia bom, os momentos maravilhosos da vida dele, aquele tempo da bonança. E aquele homem via que Deus estava caminhando ao lado dele durante esse período. E de repente entrou aquele momento de dificuldade, de adversidade, aquele tempo difícil, tempestuoso da vida do homem. E ele viu que ficou apenas um par de pegadas. E ele disse assim: Deus, justamente no momento mais difícil, o Senhor me deixou sozinho. E Deus disse para ele: não, meu filho, nesse momento aí que você está vendo, essas duas pegadas aí, eu estava carregando você nos braços. Que coisa boa, é assim que Deus faz. Mas muitas vezes você quer que Ele fale alguma coisa e Ele, ó. E aí tem gente que pira, gente. Deus me abandonou, Deus não sei o quê. José, ele não fez nada disso. E a Bíblia diz que José, ele conseguiu se tornar um homem de confiança. Olha, ele era um escravo. E Potifar era um homem muito importante no Egito. E ele disse assim: você vai cuidar de tudo aqui, só não mexe com a minha esposa. O restante, tudo que eu tenho na minha casa você manda, porque eu estou prosperando com você aqui. Mas a mulher de Potifar resolveu se engraçar para o José e queria trair o Potifar com o José. E sabe o que aconteceu, queridos? José disse: não, senhora, não quero nada com a senhora. O meu senhor Potifar disse: olha, José, tudo aqui você pode administrar, você pode mandar, você pode tocar, agora só não se mete com a minha esposa. A senhora é a esposa dele, eu não quero nada com a senhora. E a mulher disse: como assim? Você, um escravo, vai me desprezar? E ela armou uma cilada contra José, porque ela ficou irada, porque não conseguiu trair o marido com o José. O que aconteceu? José foi mandado para a prisão. Aí você diz assim: pastor, o homem foi jogado no fundo do poço, foi vendido como escravo, traíram ele dentro da casa quando ele estava sendo já, bem sucedido ali, aí foi parar na prisão. Poxa, Deus estava nesse negócio. O que aconteceu? Quando chegou na prisão, ele fez sucesso na prisão. Você quer dizer que Deus não está no negócio, queridos? Quando Deus está no processo, o crescimento ele será constante aonde você for. Você está vivendo num lugar complicadíssimo, dificílimo, Deus vai te fazer crescer aí, amém? Não fica dizendo: vou meter o pé daqui, porque tem gente que é assim, o negócio apertou, Deus não está mais comigo aqui não. Não, esse negócio não é de Deus mais para mim não, e mete o pé e vai embora, e fica de fuga em fuga. Deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai completar o ciclo da sua vida segundo o propósito de Deus para você, se você não encarar os desafios que estão para você. Recebe isso aí. Tem
que segurar, tem que permanecer. É de Deus para a sua vida, segura firme, porque o Senhor vai estar com você até o fim. Deus permitiu que lá no lugar onde José estava preso, ele se tornasse mais uma vez um homem de confiança do carcereiro. E ele colocou José como encarregado dos presos. E no final da história, Deus usa mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia, traz uma revelação. José consegue levar então a interpretação, e o resultado dessa história, ele é liberado da prisão, vai à presença de Faraó, e quando Faraó escuta José contando o que estava acontecendo ali, que ninguém tinha conseguido discernir, Faraó disse para ele assim: olha, José, a partir de agora eu vou avisar todo mundo aqui que você será o homem mais bem-sucedido, de maior autoridade no Egito depois de mim. Olha só, sabe o que Faraó disse para ele? Você vai deixar de ser escravo e vai ser governador do Egito. Diga comigo assim: uau! Fala mais forte, diga uau! Se você soubesse que Deus iria te conduzir ao fundo do poço, você diria que no final ia parar sendo governador de um lugar tão importante? Não. É por isso que muitos de nós não chegam à posição mais alta, porque a gente desiste no caminho e para de crescer. Olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você parar no meio do caminho, a obra não vai ser completada. Porque muitas pessoas têm sonhos engavetados, porque desistiram. Porque muitas pessoas não são bem-sucedidas profissionalmente, afetivamente, não conseguiram construir uma família estruturada. Por quê? Porque muitas vezes desistiram do caminho que Deus estava apontando e começaram a tomar atalhos. Por quê? Porque não queriam a dor, não queriam os desafios, não queriam o sofrimento. Mas tudo vale a pena quando Deus está no negócio, querido. Diga comigo, tudo vale a pena quando Deus está no negócio. Levanta a mão direita e diga: tudo vale a pena quando Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, querido, não tenha medo. Não pare no meio do caminho. Escute que coisa interessante. Com 30 anos de idade, diga 30 anos de idade, José se tornou governador do Egito. Gente, só para vocês terem uma ideia, naquele momento, através da revelação que Deus deu a José, preste atenção nisso, ele salvou o Egito da fome. Através do Egito, ele salvou diversos países e fez o Egito crescer ainda mais. Por quê? Porque Faraó começou a barganhar. Opa, você aí não tem comida não? Eu tenho. Então vamos fazer o seguinte: me dá suas terras aí que eu alimento você e o seu povo. E ele foi crescendo. O Egito se tornou uma potência ainda maior e ainda salvou Israel. Por quê? Porque toda a família de José foi levada para o Egito. Ele mandou chamar. Ele criou uma situação para que todos os irmãos dele fossem parar no Egito, e não sabiam que era ele o governador. E no final, você pode depois ver o capítulo 45 de Gênesis. José se revela aos seus irmãos e diz: olha, eu sou José, o irmão de vocês, aquele que foi parar no fundo do poço.
Eles começaram a tremer, ele vai matar a gente agora. Ele esperou até agora para se vingar de nós. E justo nesse momento em que nós estamos precisando de recursos. E aí eles resolveram se curvar diante de José, como ele tinha sonhado com 17 anos de idade. Se dobraram diante dele para pedir perdão a ele por aquilo que eles tinham feito. Sabe o que José disse? Hein? Quem conhece a história sabe. Você que não conhece, você pode imaginar assim, ele disse: passa todo mundo para a prisão agora, dá uma coça em cada um deles. Talvez se nós estivéssemos lá, faríamos isso. Mas José não. O que José disse? Vocês não fizeram nada comigo não. Não pensa que vocês foram que me lançaram no fundo do poço para eu vir parar aqui, não. Deus fez tudo isso para que hoje eu pudesse estar aqui e vocês pudessem ter alimento e todas essas coisas pudessem acontecer. Olha para mim, José poderia ser um cara revoltado, não podia? Sim ou não? Sim ou não? Por muito menos algumas pessoas se revoltam, é verdade ou não é? Deus, eu não quero mais papo contigo não. Não, você me botou no cocó e agora o negócio ficou ruim para mim. Eu tenho visto pessoas culparem Deus de tantas coisas e se revoltam e vão embora e querem viver agora distante de Jesus e metem a cara na lama e vão para o vício e fazem tudo de besteira, como se estivesse prejudicando Deus, porque se revoltou. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Não tenta brigar contra alguém que você não pode, não. Contra alguém que não vai dar. Porque olha só, tudo que Deus faz para você e para mim é bom, perfeito e agradável. Amém? Escuta o que eu vou te falar. Tudo que Deus faz, tudo. O que você entende e o que você não entende. Olha para mim. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. É alguém que está vivendo um mau momento vai dizer assim: então não quero mais Deus não, porque esse que eu estou vivendo aqui, que eu estou servindo, então não é o Deus que está na Bíblia, porque eu estou passando por um tempo difícil, revolta da família contra a minha vida. Quem sabe é isso que você está passando também. Está tudo dando errado, parece que é uma guerra travada dentro de casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus está no processo, tem vitória vindo por aí, amém? O final vai ser o melhor. Recebe isso aí. Você precisa entender. O problema nosso, queridos, é que nós queremos que tudo seja sempre um mar de rosas, e esquecemos que para nós que estamos vivendo na graça, nessa dispensação maravilhosa, Jesus já deixou o recado: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu, e nele somos feitos mais que vencedores. Você pode dizer amém? José glorificou a Deus por ter ido para o fundo do poço, por ter sido vendido como escravo, por ter sido traído pela mulher do Potifar, por ter ido parar na prisão. Lá na prisão ele foi traído também. Olha para mim, preste atenção nisso, porque é algo muito importante para a sua vida. É um divisor de águas. Mas no final de tudo, ele se tornou o homem mais importante da nação mais poderosa daquela época, abaixo do faraó. Não tinha mais ninguém que tivesse tanto poder depois de faraó, senão José. Com 30 anos, ele era o cara no Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foca no que vem pela frente, no final dessa sua história. Não fica apenas enganchado aí no momento difícil, na provação, no desafio, porque senão você vai desistir. E vai desistir sim. Sabe por quê? Porque é isso que o mundo de hoje está dizendo para nós. Olha para mim,
Presta atenção, quantas vezes você desistiu porque a coisa apertou? Olha para mim, é mais fácil enfrentar o desafio ou desistir? Desistir sempre vai ser mais fácil, querido. É sempre mais fácil. Mas sabe o que eu digo, queridos? Que o pior sentimento não é o de tentar e não conseguir, mas é o de não tentar e nunca saber qual teria sido o resultado. A frustração é um sentimento contra o qual eu acho que ninguém pode lutar, porque é terrível. Eu vou fechar com esse testemunho de um homem que um dia eu atendi. Nessa época a missionária Thalita e eu estávamos trabalhando juntos. E esse senhor, ele chegou, isso ainda quando ela não era a missionária Thalita, tá, gente? Diga-se de passagem, alguns anos atrás. E ele chegou lá na empresa e sentou. Eu acho que na verdade aquele homem só queria conversar, um senhor já de idade avançada, cabisbaixo, triste. Olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer sobre a vida deste homem, para que esta não se torne a sua vida. Ele disse assim: sabe, moço, eu sou um aposentado, e eu fui caminhoneiro a minha vida inteira. Quando eu era mais novo, o meu único objetivo era comprar o meu próprio caminhão. E eu tinha um amigo, muito meu amigo, ele era mais que um irmão para mim. E ele também tinha o mesmo sonho de ter um caminhão. Quando ele comprou o dele e eu comprei o meu, eu fiquei tão satisfeito, mas ele não. E ele disse assim para mim: agora vamos juntar o nosso caminhão e vamos montar uma transportadora. Eu disse para ele: não, rapaz, eu paro por aqui e vou ficar com o meu caminhão. Vai que esse negócio não dá certo, a gente acaba perdendo o nosso caminhão. E ele disse assim: olha, moço, ali a gente se separou e eu nunca mais vi o meu amigo. Só que muitos anos se passaram, e quando eu encontrei com ele de novo, ele estava num carrão, ele estava numa beca. Eu disse: rapaz, por onde você anda? Me conta a sua vida. Ele disse: pois é, você lembra aquele dia que eu falei para você, para a gente montar uma transportadora com nossos caminhões? Claro que eu lembro. Você fez o que da sua vida? Ele disse. Aí esse senhor, que estava conversando comigo, ele disse: rapaz, peguei meu caminhão e fui, até me aposentei agora recentemente com meu caminhãozinho velho aí. Ele disse: pois bem, eu sou dono de uma baita de uma transportadora, aquela que eu disse para você que a gente ia montar junto se você viesse comigo, mas você não foi, eu montei sozinho. Aquele homem disse assim para mim: sabe, moço, hoje eu sou aposentado com um salário mínimo, que não dá nem para sobreviver, e eu tenho que continuar, mesmo com toda a dor, com toda a dificuldade que eu tenho no meu corpo, que já está velho, eu tenho que continuar dirigindo o meu caminhão para botar comida dentro de casa. Só consegui comprar uma casinha que não consigo reformar, e o meu amigo é um baita do empresário com a transportadora dele. Aí ele fechou a conversa dizendo assim: olha, quando eu olho para trás na minha vida, eu só consigo ver as coisas que eu deixei de lado, aquelas que eu tive medo de fazer, e que por causa disso eu sou o que sou e estou onde eu estou. Em resumo, o único sentimento que existia dentro dele era a frustração por ter tido medo de avançar, de ir adiante, de não ouvir o seu amigo. O medo dele, sabe o que foi? Foi de crescer.
Muita gente está enterrando o seu futuro e o seu sucesso hoje, porque se acomodou como aquele homem. Eu vou partir desta terra com esse homem na minha memória, porque ele me incentiva a não parar, mesmo em meio aos desafios. Eu sei que eu posso crescer, que eu posso me desenvolver mais, que eu posso ver meus sonhos se concretizarem mesmo na velhice. Por quê? Porque o Deus de promessas é o Deus que cumpre as suas promessas, amém? Dos 17 aos 30, José foi um escravo, um rejeitado. Dos 30 em diante, ele foi um homem importantíssimo na história do Egito e nas escrituras sagradas. Olha só, preste atenção. Você pode escolher quem você será no fim da sua vida. Alguém que vai ser apagado depois da morte, ou alguém que vai continuar ecoando nas mentes e nos corações das pessoas por onde você passou. A decisão é sua. Quer ser uma pessoa inexpressiva? Continue vivendo uma vida mediana, se contentando com o nada, ou quase. Quer fazer diferença? Diga: Deus, eu estou aqui, segura minha mão e me dá coragem para enfrentar os desafios e não desistir. Amém? Você recebe? Diga para quem está do seu lado, para encerrar, é uma questão de escolha. O poço não é o fim, é o primeiro degrau. Você entendeu isso? Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu entendi. O poço não vai encerrar a sua carreira, ele vai dar início. Diversos homens estudiosos, eles afirmam que para crescer precisamos da perseguição, precisamos de alguém no nosso calcanhar, de alguém em todo tempo nos incomodando, porque se você entrar na sua zona de conforto, dali você não sai mais. É verdade ou não é, gente? É ou não é? Pensa aí, o momento da maior superação da sua vida foi quando? Foi quando você pensou que não ia conseguir e no final você conseguiu, sim ou não? Você pensou que ia parar no meio do caminho e de repente você viu que você atravessou. Você achou que não dava e quando você observou já estava do outro lado, já tinha conseguido. É assim que cresceremos, é assim que Deus quer